Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luan e hoje vamos falar sobre fundos multimercados. Afinal de contas, será que fundos multimercados valem realmente a pena? Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, dá o seu joinha e o que você quiser saber do mercado financeiro, não deixa de comentar, que vai ser um prazer trazer conteúdo para você aqui toda semana, beleza? Fundos multimercados, um assunto muito pautado atualmente e que cada vez mais vem se tornando maior e de maior relevância na mídia. Todo mundo vem falando bastante sobre fundos multimercados, inclusive é uma categoria que vem crescendo bastante por conta do cenário atual econômico. Ele vem se destacando bastante e a galera está começando a falar bastante sobre eles, né? Mas será que realmente fundos multimercados vale a pena? E para você entender um conceito básico sobre fundos de investimento, em algum lugar aqui do vídeo vai estar um vídeo explicando sobre fundos de investimento, tá bom? Mas um conceito básico aqui para você entender rapidamente, nada mais é do que você dar o seu dinheiro, né? Ou seja, investir o seu dinheiro aonde um gestor vai cuidar dele, daquele fundo específico, onde a gente pode ter vários fundos, então não só multimercados como de renda fixa, ações, internacional, câmbio, até mesmo ouro, e ele vai fazer a gestão daquele dinheiro junto com outros investidores, ou seja, a capacidade dele comprar ativos mais caros ou de gerir aquele ativo, né, de especificamente estudar sobre aquele ativo, é muito maior do que você simplesmente lá abrir o seu computador e começar a estudar por conta própria. O gestor ele tem uma carreira ali infinita de várias graduações e ele sabe exatamente o que ele está fazendo, tá bom? Mas é preciso tomar alguns cuidados e eu vou explicar para você aqui nesse vídeo quais. Indo um pouco a fundo sobre o fundo multimercado, ele é uma categoria onde o gestor ele possui uma liberdade maior de gestão. O que significa isso exatamente? Lembra que eu falei para você que podem existir vários modelos de fundos? E os fundos multimercados, mais especificamente, é onde o gestor ele consegue investir onde ele bem entender. De acordo com a sua classificação de risco, né? Então ele podendo ser conservador, moderado, agressivo, ele pode usar todos os instrumentos ali do mercado financeiro para poder fazer aquele tipo de estratégia. Então ele pode ser um fundo um pouco mais conservador, onde ele vai usar, por exemplo, derivativos do mercado para poder controlar essa oscilação, né? Oscilação pela qual também você precisa tomar um ponto de atenção aqui, porque qualquer fundo multimercado vai haver oscilações, então você vai colocar o seu dinheiro ali e vai perceber que sim, ele oscila um pouco, mas é natural, e isso de acordo com o que você pretende investir, sendo conservador, moderado ou agressivo, pode ser maior ou pode ser menor. E por ele ter essa facilidade, né, essa liberdade de conseguir explorar o mercado financeiro como um todo, em diferentes estratégias de conservador a agressivo, eles podem ser considerados com várias classificações. Eu vou trazer para você aqui algumas classificações, né, considerado pela Anbima, para você entender um pouquinho do que existe no mercado, beleza? Então, na categoria de alocação, eles podem ser balanceados ou dinâmicos. E na categoria de estratégia, podem ter trading, long short neutro, long short direcional, juros e moeda, livre, capital protegido. E por último, a gente tem o investimento no exterior, que é os investimentos internacionais. Essas categorias, elas são classificadas pela Anbima, mas cada corretora pode explorar um pouco mais cada uma delas. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem numa corretora um fundo quantitativo. Esses fundos quantitativos já foi classificado pela corretora, mas pela Anbima ele é classificado como um fundo livre, ou seja, que o gestor ele tem uma capacidade maior ali de poder escolher as suas estratégias. Hoje o quantitativo ele tem essa liberdade realmente, né? Ele é um fundo um pouco mais complexo aí nessa sua estratégia. A classificação em si, você pode determinar da forma como você quiser, mas é preciso tomar cuidado aí na hora de escolher o conservador, o moderado ou arrojado, beleza? Considerando agora que a gente possui uma vasta oportunidade ali de poder escolher o segmento de fundos multimercados, hoje, na minha opinião, os fundos multimercados eles são um instrumento do mercado financeiro onde a gente consegue ter uma maior diversificação.
Por quê? A gente pode sim, como pessoa física, abrir uma conta numa corretora, investir em renda fixa, investir em produtos um pouco mais arrojados como ações, pegar algumas ações internacionais, pegar um pouco de ouro, pegar um pouco de dólar, mas a gente precisaria de uma experiência como um investidor, de uma esperteza ali na hora de escolher os ativos financeiros, né, e analisar cada um deles um pouco maior. E um gestor de investimento, um cara que já está ali no mercado há muito tempo, ele consegue fazer isso com uma facilidade muito maior por conta da sua experiência, por conta da sua equipe. Vários nomes ali dos fundos multimercados com bastante solidez no mercado estão presentes para poder mostrar isso para a gente e realmente provar que eles estão ali para ter uma estratégia ganhadora. Por esse motivo, os fundos multimercados eles são mais diversificados e eles têm um poder maior de fazer uma composição na sua carteira de modo que a sua carteira realmente fique diversificada. Então, dentro daquele fundo que eu estou te explicando, ele pode ter também renda fixa, ele pode ter também inflação, ele pode ter vários ativos do mercado financeiro que pode concluir ali a sua estratégia de investimento. Beleza? Alguns pontos que você precisa levar em consideração antes de escolher um fundo multimercado. O primeiro ponto é histórico. Você precisa analisar o histórico do fundo de modo que, numa crise, numa eventual crise que já aconteceu, perceber como que foi a performance daquele fundo, né? Ou seja, olhar realmente as movimentações, de olhar para trás e dizer assim, como que foi esse fundo na crise ali, na hora da pandemia, por exemplo. Ele se destacou, ele não se destacou. Olhar esse histórico vai dizer se aquele fundo é capaz de seguir a estratégia que ele vende para você. Então, por exemplo, um fundo mais conservador, ele não pode perder muito no momento de crise. Agora, se você está analisando um fundo mais agressivo, é natural que haja essa oscilação, e aí você precisa colocar na ponta do lápis para ver se realmente faz sentido. E um segundo ponto para você analisar um fundo de investimento também é o seu gestor. Analisar quem é o gestor e ver de onde ele veio, o que ele estudou, qual é a política de investimento que ele utiliza, se ele é um cara mais agressivo, se ele é um cara mais conservador. Também analisar se ele teve alguma gestão anterior, né, se ele participou de algum outro fundo. Ter esse tipo de análise também é muito importante para você investir o seu dinheiro. Terceiro ponto, e muito importante aqui, analisar quanto custa você ter esse fundo. Cada fundo de investimento pode levar uma taxa de administração que é anual. Ou seja, se um fundo, por exemplo, está te cobrando 1%, aquela taxa é 1% ao ano. E ela não é diluída em cima do que rendeu, ao contrário de como é, por exemplo, quando você paga tributo. Essa taxa ela é pulverizada realmente em cima do seu financeiro. Então você precisa levar em consideração que 1% vai ser diluído durante o ano inteiro. Se você está perdendo um pouquinho no fundo, que seja, esse 1% está sendo descontado também. Se o fundo, por exemplo, te deu 12% no ano e aquele valor já está especificado ali na posição dele, 1% já foi diluído, você já pagou essa administração para ele, que é basicamente para custear os administradores, a própria corretora e principalmente do seu gestor, que faz toda a administração daqueles recursos. Nesse caso, precisa levar em consideração a volatilidade do fundo. Se a volatilidade é muito alta, se existe um risco muito alto, geralmente esse fundo pode ser um pouquinho mais caro. E aí você precisa analisar se faz realmente sentido você ter aquele fundo ou não, beleza? E além dessa taxa, para a gente complementar aqui as informações de fundos multimercados, a maioria vai levar consigo também a taxa de performance, que é aquela taxa que se o gestor conseguir ultrapassar o benchmark dele mensal, ele vai cobrar um percentual acima do que rendeu, ou seja, ele só é cobrado se ele conseguir alcançar um resultado positivo também. Então aqui você também precisa analisar se ele está sendo um fundo ganhador. Se ele está sendo um fundo ganhador, na minha opinião, não tem nada de errado você também pagar esse tipo de taxa. Há estudos no mercado financeiro que provam que isso não é nenhum prejuízo para você, e sim um benefício. Beleza? Se você tiver interesse, deixa seu comentário aqui que eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso. E por último, como qualquer fundo de investimento, você tem os tributos, né? Você tem um imposto. Quando você tem um fundo de investimento, você vai seguir ali tabelinha regressiva de imposto. O editor vai deixar aqui na tela para vocês verem como funciona. No primeiro mês, nos primeiros 30 dias, né, você tem o IOF. Então, se você tiver uma mentalidade de investidor realmente,
você não vai precisar desse dinheiro nos próximos 30 dias, né? Eu espero que não, mas existe um IOF ali nos primeiros 30 dias, depois ele segue normal ali, tabela regressiva de qualquer tipo de fundo de investimento. Fundos multimercados é basicamente isso. Eu, na minha opinião, acho que é uma melhor forma de você conseguir diversificar. Principalmente ali nos fundos quantitativos, que eu também já tenho um conteúdo sobre isso e gosto bastante. Se você quiser ver, tá aqui na tela também, para você clicar lá e conferir na íntegra, beleza? Então, se você ficou com alguma dúvida, se você não entendeu algum ponto, por favor, comenta aqui, que vai ser um prazer explicar nos próximos vídeos. E eu te vejo semana que vem. Um abraço!